Sejam muito bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Mundo das Ideias, com o tema O melhor de todos os mundos possíveis, Voltaire versus Gottfried Wilhelm Leibniz. Certamente, você não escolheria desenhar o mundo exatamente como ele é agora, certo? Essa era a ideia de algumas pessoas que argumentavam que este mundo era o melhor de todos os mundos possíveis. O poeta inglês Alexander Pope expressou essa visão ao declarar: tudo o que é correto. Segundo essa perspectiva, tudo no mundo tem um propósito divino. Todas as coisas são obras de um Deus benevolente e todo-poderoso. Doenças, desastres naturais e outras tragédias são todos parte do plano divino. O erro humano está em focar excessivamente nos detalhes individuais, em vez de entender o quadro geral. Se conseguíssemos nos distanciar e ver o universo do ponto de vista de Deus, perceberíamos sua perfeição e como todas as coisas se encaixam em um plano maior. Alexander Pope não estava sozinho nesse otimismo. O filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz chegou à mesma conclusão usando seu princípio da razão suficiente. Ele argumentava que, como Deus é perfeito em todos os aspectos, deve haver uma explicação lógica para tudo o que ele criou. Assim, o mundo como existe deve ser o melhor dos mundos possíveis, com o mínimo de mal necessário para alcançar o bem máximo. François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, discordava profundamente dessa visão otimista. Ele questionava a ideia de que tudo estava indo bem e desconfiava dos sistemas filosóficos que afirmavam ter todas as respostas. Voltaire, famoso por suas ideias franqueadas, era um defensor da liberdade de expressão e da tolerância religiosa. Ele desafiava abertamente o controle da Igreja Católica sobre a publicação de ideias na Europa do século XVIII. Apesar da censura e até de prisão, Voltaire continuou a desafiar os preconceitos de seu tempo. Hoje, Voltaire é mais lembrado como o autor de Cândido, uma obra que continua a desafiar as ideias preconcebidas e a defender a liberdade de pensamento. No seu breve romance filosófico, Voltaire não poupou críticas ao otimismo sobre a humanidade e o universo expressado por Pope e Leibniz, e o fez de uma maneira tão hilária que o livro logo se tornou um sucesso de vendas. Inteligentemente, Voltaire optou por não colocar seu próprio nome na capa. Caso contrário, sua publicação poderia facilmente levá-lo à prisão, dado o seu hábito de ridicularizar crenças religiosas. O personagem central de Cândido é o próprio Cândido, cujo nome sugere inocência e pureza. Inicialmente, ele é um jovem serviçal que se apaixona perdidamente pela filha do seu patrão, Cunegundes, mas acaba sendo expulso do castelo quando os dois são pegos, em uma situação comprometedora. A partir daí, em uma narrativa rápida e muitas vezes fantasiosa, Cândido viaja por países reais e imaginários com seu tutor de filosofia, Dr. Pangloss, até que eventualmente se reúne com seu amor perdido, Cunegundes, embora ela agora esteja velha e feia. Ao longo de uma série de episódios cômicos, Cândido e Pangloss testemunham eventos terríveis e encontram vários personagens que sofreram desgraças horrendas. Voltaire utiliza o personagem do tutor de filosofia, Pangloss, para satirizar uma versão caricatural da filosofia de Leibniz, da qual ele zomba abertamente. Qualquer que seja a calamidade, seja um desastre natural, tortura, guerra, perseguição religiosa ou escravidão, Pangloss interpreta como mais uma confirmação de que eles vivem no melhor dos mundos possíveis. Em vez de ser levado a reconsiderar suas crenças diante desses eventos, cada desastre apenas aumenta a convicção de Pangloss de que tudo acontece para o melhor e que as coisas precisavam ser como são para alcançar a situação mais perfeita possível. Embora a teoria de Leibniz não negasse a existência do mal, mas sim defendesse que o mal existente era necessário para alcançar o melhor mundo possível, Voltaire sugere que há tanto mal no mundo que é altamente improvável que Leibniz esteja correto. O mal presente não pode ser o mínimo necessário para alcançar um bom resultado.
A escala de sofrimento, especialmente exemplificada pelo terremoto de Lisboa, desafiou a própria crença de Voltaire em Deus. Ele simplesmente não conseguia reconciliar como um Deus bom permitiria tal sofrimento, aparentemente sem sentido. Em um episódio crucial de Cândido, Voltaire usa essa tragédia real do terremoto de Lisboa para reforçar seu argumento contra os otimistas. O barco dos viajantes naufraga perto de Lisboa em uma tempestade que mata quase todos a bordo. O único sobrevivente, um marinheiro que aparentemente tinha empurrado um dos amigos para a morte, é confrontado com a falta de justiça nesse evento. No entanto, Pangloss ainda insiste em interpretar tudo pelo filtro de seu otimismo filosófico, mesmo ao chegar em Lisboa após o terremoto devastador. Mesmo diante de experiências cada vez mais horríveis, Pangloss continua agarrado à sua crença na harmonia pré-estabelecida de Leibniz, mostrando assim sua obstinação em não abandonar suas convicções, não importa o que aconteça. Ao contrário de Pangloss, Cândido gradualmente muda sua perspectiva ao longo de suas experiências. Embora inicialmente compartilhe as visões otimistas de seu professor, no desfecho do livro, suas vivências o tornam cético em relação à filosofia como um todo, optando por uma abordagem mais prática para lidar com os desafios da vida. Cândido e Cunegundes reconciliam-se e decidem viver juntos com Pangloss e outros personagens em uma pequena fazenda. Um dos personagens, Martinho, sugere que a única maneira de tornar a vida suportável é parar de filosofar e começar a trabalhar. Pela primeira vez, eles colaboram, cada um contribuindo com sua habilidade específica. Quando Pangloss tenta justificar todos os infortúnios passados como necessários para alcançar sua atual felicidade, Cândido simplesmente responde que devemos cultivar nosso jardim. Essas palavras finais encapsulam a moral do livro, transmitindo a mensagem de que é necessário agir em vez de apenas teorizar. Para Voltaire, cultivar nosso jardim vai além do trabalho na fazenda. É uma metáfora para realizar ações concretas em prol da humanidade, em vez de se envolver em discussões filosóficas abstratas. Isso é o que os personagens precisam fazer para encontrar verdadeira felicidade e realização. E Voltaire sugere que todos nós devemos seguir esse exemplo. Diferentemente de outros filósofos, Voltaire era financeiramente independente, o que lhe permitiu defender as causas nas quais acreditava. Sua paixão era acabar com a injustiça, como demonstrado em seu apoio a Jean Calas, injustamente condenado à morte. Embora não tenha conseguido reverter o veredito, sua defesa pelo menos libertou os outros acusados. Para Voltaire, essa é a verdadeira essência de cultivar nosso jardim, agir contra a injustiça e defender os inocentes. Embora Voltaire zombe da visão de Pangloss de que Deus criou o melhor dos mundos possíveis, não podemos rotulá-lo como ateu. Ele era um deísta, alguém que acredita que a existência e o propósito de Deus podem ser inferidos da observação da natureza. Enquanto para ele, a contemplação do céu noturno era suficiente para confirmar a existência de um Criador, suas ideias encontraram forte oposição nas críticas de David Hume, que questionava essa forma de raciocínio. Para saber mais, veja o vídeo anterior. Pois bem, por hoje é só. Caso tenha gostado, dê aquele like maroto, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!